Bom, iniciando a nossa aula, então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá iniciar o nosso estudo, então, em Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, é fundamental, quando nós tenhamos aí que estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, ter em mente algumas premissas. A primeira premissa é a polêmica situação em que o Estatuto da Criança e do Adolescente se encontra atualmente. Por que eu digo isso? Porque, como o próprio nome diz, ele não é um código, ele é um estatuto. Estatuto dita regras que são complementadas e são complementares a outros dispositivos legais. Então, essa é a grande finalidade do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma legislação inspirada na nossa Constituição Federal, que é uma Constituição cidadã, é uma Constituição social, é uma Constituição garantidora. Então, sobre esse aspecto, o Estatuto da Criança e do Adolescente nada mais fez do que adequar a legislação que existia referente às crianças e os adolescentes sobre o aspecto da legislação que nós tínhamos de forma ultrapassada, que era ali o Código de Menores. Então, é imprescindível que nós saibamos reconhecer aí a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente e compreender o seu fundamento dentre tantas polêmicas que existem. E quando eu digo polêmicas, é pelo fato de que muitas pessoas pensam e dizem e compreendem e defendem o fato de que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação atrasada, que ela não consegue mais se adequar às realidades da nossa sociedade. Então, é imprescindível aí que nós tenhamos essa compreensão, Pessoal, qualquer coisa, se der um pico de internet, se a minha fala falhar, por favor, vocês me avisem que eu repito, tá bom? Dando sequência, então, quando nós compreendemos aquilo que significa o Estatuto da Criança e do Adolescente na sua íntegra, nada mais é do que uma legislação garantidora. E como eu disse agora há pouco, ele é questionado por ser, para muitos, uma legislação que traria, em tese, uma impunidade aos adolescentes quando da prática de atos infracionais. Como nós já vimos lá no direito penal, e agora é necessário, quando nós estudamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, é imprescindível que nós tenhamos conceitos pré-definidos do Código Penal, do direito civil, do direito constitucional, dentre tantas outras legislações também e da mesma forma garantista, porque como nós veremos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nada mais é e nada mais faz do que reforçar a existência e a garantia de uso e gozo dos direitos fundamentais às crianças e aos adolescentes. Então, essa aí, na verdade, é o grande objetivo quando nós verificamos aí os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, como eu disse, a base para o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é o artigo 227 da Constituição Federal. O que é que o Estatuto da Criança e do Adolescente fez? Na verdade, ele trouxe uma interpretação, uma atualização daquilo que vem descrito, do dispositivo legal constitucional, que vem aí descrito no artigo 227 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta, não é por acaso que aqui está escrito absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, quando da análise aí do artigo 227 da Constituição Federal, nós temos uma compreensão extremamente importante sobre o quanto é garantista, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não poderia ser diferente
daquilo que vem pré-determinado na Constituição Federal. A Constituição Federal ela é a base do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por óbvio, ele não poderia ser algo que contrariasse esse dispositivo garantista. Então, essa finalidade, essa questão aí precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente é onde nós temos que observar. Então, perceba, não é tão simples e não é tão fácil com que nós possamos aí alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, como algumas pessoas defendem. Por que eu digo que não é fácil? Porque até pode ser alterado. O problema é ele não ferir, o problema é ele não retirar da Constituição Federal a sua finalidade, né? É não tornar uma lei infraconstitucional inconstitucional. Então, essa é a grande questão aí que nós temos a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim ainda de uma análise de uma forma muito preliminar, né? Nós vamos ver aqui durante a nossa aula de hoje, uma aula aí que já está disponível para vocês lá no Google Drive, né? Vocês vão ter acesso, já tiveram acesso a esse material e sempre terão acesso aos nossos materiais de aula de forma antecipada. Lembrando também que eu já disponibilizei para vocês lá, né, o Estatuto da Criança e Adolescente comentado pelo doutor Guilherme Nucci. Então, é um outro livro, é a doutrina, né, em tese que nós estaremos seguindo também com esta finalidade. Bom, o aspecto geral aqui da nossa análise é tão somente verificar qual é o dispositivo e a que se presta esse dispositivo legal. Então, a grande essência da análise aí do Estatuto da Criança e do Adolescente é, na verdade, ali, né, a concentração das principais e essenciais direitos da pessoa humana, voltados especificadamente à criança e ao adolescente, lembrando que eles têm absoluta prioridade de preservação dos seus direitos. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Por isso que não é tão simples debater o tema. Eu acho que o tema tem que ser debatido, mas não é tão simples como algumas pessoas pensam debater o tema, por exemplo, da redução da maioridade penal, né? De 18 anos para 16, para 15, para 14, não importa qual seja aí a idade mínima, né? Já que é para reduzir, então vamos pensar que ela deveria ser reduzida para os adolescentes, né? E nós vamos ver que os adolescentes são todas as pessoas a partir dos 12 anos completos. Então, se é para reduzir a maioridade penal, não adianta reduzir para 16, para 15, para 14. Então, pega todo o fluxo ali de adolescentes que praticam atos infracionais, deixa só as crianças reguladas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por essa proposta, o Estatuto da Criança e do Adolescente seria destinado somente às crianças com 12 anos incompletos. Essa seria aí uma proposta. Não penso que é uma proposta razoável, porque o Estado não tem capacidade ainda para avaliar essa situação. Mas é algo que nós devemos aí pensar. Não defendo que seja essa a decisão ideal, né? Até porque, a meu ver, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é uma legislação extremamente importante, completa, que atinge a sua finalidade. O problema é que no Brasil nós temos leis que são aplicadas e nós temos leis que não são aplicadas, né? E aí, aquilo que é aplicado parece, num primeiro momento, que gera impunidade ou que é uma legislação simplesmente garantista. Essa situação, ela visa também, nesse primeiro slide aqui, uma outra questão extremamente importante, né? Onde muitas pessoas falam, mas a criança e o adolescente, ele é o resultado, né, conforme próprios doutrinadores do assunto dizem, que ele é o resultado das vivências e das experiências que ele tem, tanto sociais quanto econômicas. Eu também concordo, mesmo que elas não sejam aí determinantes para formar, né, o caráter ou formar a personalidade do indivíduo, mas, logicamente, que elas são importantes. Além disso, né, como nós vemos aqui, está amparada a criança e adolescente por políticas públicas. Quando lá, além da vida, mas ele fala da saúde, da alimentação, da educação, do lazer, da profissionalização, da cultura. Então, se isso fosse oferecido às nossas crianças e adolescentes, com certeza nós teríamos menos motivos
para aplicar aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós temos que pensar também que ele se aplica em situações de normalidade, mas principalmente em situações de anormalidade, como, por exemplo, aí a proteção integral, né, voltada às negligências, discriminações, explorações, violência, crueldade e opressão. Então, nós temos aí em mente e nós conseguimos observar por esse parâmetro que a lei em si, ela busca essa proteção da base, da formação, né? E, logicamente, se a criança não tem essa base de formação, não teve essa preservação, dificilmente você conseguirá na sua adolescência, né, modificar esses critérios, né, tirar ali daquele caráter de formação da personalidade do indivíduo, né, aquilo que ele, na ausência, não teve. Então, esse é um fato extremamente importante. Quando nós pensamos na autonomia científica do direito da infância e da juventude, logicamente que nós temos que compreender, e aí mais uma vez eu volto a dizer, nós estamos diante de um estatuto, né? E esse estatuto da criança e do adolescente, ele vai diferir, por exemplo, do Código de Menores que nós tínhamos anteriormente. O Código de Menor, um código em si, né? O que é um código? Um código é uma reunião de artigos, de assuntos de um determinado tema. E um código, ele é único em si mesmo, né? Ele não é formado por outros aspectos. Ele pode até conversar com outras leis, mas ele não tem essa finalidade. Já o estatuto, na verdade, a formação dele, a constituição dele, nada mais é do que a interpretação de leis esparsas. Então, essa finalidade e esse critério da formação do estatuto, ele é sim preponderante quando nós temos que compreender aquilo que de fato prega, que de fato garante o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, sobre esse critério, sobre esse aspecto, é que nós temos, então, essas prerrogativas, né, inerentes, garantidoras no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente não é como o Código Penal e o Código Penal e o Código de Processo Penal que conversam, não é como o Código Civil e o Código de Processo Civil que conversam, não está amparado somente no direito administrativo vinculado às políticas públicas, mas sim ele tem como sua fonte nascedora e principiológica a Constituição Federal. Então, sobre essas questões, sobre essas situações, é que nós deveremos, então, compreender a situação inerente ali ao que significa, ao que de fato importa sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse é um fato extremamente objetivo. Ele não é uma ciência em si mesmo, né? E ele é interdependente de outras legislações esparsas sobre esse contexto. Então, essa é a grande compreensão também que nos traz aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que pese ele seja uma legislação informadora, ele vai depender do Código de Processo Penal, do procedimento, ele vai depender do procedimento do direito civil, ele vai depender de tantos procedimentos, né, inerentes à melhor aplicação da lei como forma de garantia dos direitos da criança e do adolescente, como, por exemplo, a Lei 8.080/90, né, que é a lei de criação do SUS, né, que também garante atendimento prioritário às crianças e aos adolescentes. Então, sobre todos esses aspectos, é que nós temos que compreender a aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, para isso, nada melhor do que aquilo que dispõe o artigo 1º desta lei, né? Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, percebam que essa proteção integral à criança e ao adolescente, né, é o grande objetivo desse estatuto. Proteger. Né? Proteger de quem? Proteger, muitas vezes, de si mesmo, proteger, muitas vezes, da sua família, proteger essa criança e o adolescente da sua comunidade, proteger a criança e o adolescente de outras crianças e adolescentes, né, de todas as mazelas aí que possam ser praticadas contra as crianças e aos adolescentes. Então, são muitos aspectos aqui que nós abordamos.
O que nós não podemos deixar é de compreender aí que, de fato, continua sendo uma legislação extremamente garantidora. Pessoal, agora nós estamos aqui em 14, né, membros nessa sala de aula. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Quando nós pensamos na aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos um parâmetro máximo, ou seja, ele é aplicável a todas as pessoas menores de 18 anos. Porque compreende-se criança até 12 anos incompletos e compreende-se adolescente a partir dos 12 anos completos até os 18 anos incompletos. Para vocês terem uma noção daquilo que eu estou dizendo, o Código de Menores, né, a lei que antecedeu o Estatuto da Criança e do Adolescente, destinavam-se ao menor abandonado ou em situação irregular. O Estatuto se aplica a toda criança ou adolescente. Então, essa é uma distinção extremamente importante, né? Guardem isso. A partir do momento em que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi uma legislação inclusiva, né, e universal para todos. Não faz distinção. Enquanto o Código de Menores era simplesmente para aqueles que fossem abandonados, que estivessem em situação de irregularidade. Então, esse aspecto é o que vem aí tornar o Estatuto da Criança e do Adolescente tão importante frente a esta realidade, né? À luz dos princípios constitucionais. Sobre essa situação, nós temos que lembrar que a Constituição Federal ela garante a todos, indistintamente, né, a garantia e a defesa da dignidade da pessoa humana. E a criança e adolescente não é de forma diferente. Além de expandir essa dignidade da pessoa humana sobre critérios sociais, né, sobre critérios extremamente importantes, né, para a formação do indivíduo. Então, essa é aí, de fato, né, o grande objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é aplicado a todos de forma indistinta, enquanto o Código de Menores fazia distinção. Era apenas algumas, não vou dizer poucas, né, mas ele fazia distinção entre as crianças e os adolescentes. Então, somente aqueles que estivessem em condições determinadas. Sobre esse princípio, então, integrador, né, abrangente, nós chamamos de princípio da proteção integral, né? E o princípio da proteção integral, além dele aplicar-se a todas as pessoas abaixo de 18 anos, menores de 18 anos, também aqui ele é integrador, ele é contemplador, né, da vida digna. E quando nós falamos em vida digna e próspera, né, simplesmente nós sabemos que o maior direito do ser humano é a vida. Mas que tipo de vida? Né? Não é qualquer tipo de vida, é aquela vida em plenitude, que garanta o pleno desenvolvimento, saúde física e mental, conforme a própria determinação de saúde da Organização Mundial da Saúde. Então, sobre essa premissa que nós temos, né, sobre como diz aí a Hélia Barbosa, né, a arte de interpretar o princípio do interesse superior da criança e do adolescente à luz do direito internacional dos direitos humanos. Tanto é que quando vocês estudam aí a legislação internacional, os direitos humanos em si, vocês vão ver aquela célebre foto, né, onde a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é lida por crianças de diferentes etnias. Então, por quê? Porque, na verdade, a criança ela é a esperança de um futuro melhor. E se nós não tivermos a compreensão e o garantismo desses direitos necessários às crianças e os adolescentes, com certeza não teremos aí um futuro tão próspero, né? O grande problema é que a criança ela surge e ela se desenvolve na célula máter, na sua família. Então não adianta você garantir todos esses direitos para a criança se a família em si, né, se a família como um todo também não tem uma estrutura necessária em razão desta criança e deste adolescente. Então não adianta garantir se a família não oferece condições mínimas ali para o desenvolvimento saudável, equilibrado, né, desta criança e deste adolescente. Sobre esse princípio ainda, nós temos que compreender
que a dignidade da pessoa humana ela defendida, protegida pela Constituição Federal para todos e em todas as hipóteses da vida humana, né? Até mesmo no final da vida humana, até o fim da vida, tem que ser mantida esta dignidade. Então, esse é um aspecto extremamente importante, mas ele não é também tão simples assim. Por quê? Porque para ter dignidade, a pessoa tem que ter os seus direitos garantidos, sejam direitos reais ou sejam direitos pessoais. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Por quê? Porque muitos crimes não são praticados diretamente contra a criança, mas, por exemplo, são praticados contra o patrimônio da criança, são praticados contra aspectos morais em que essa criança está inserida. Então, o que existe aqui do Código de Defesa do Consumidor é a potencialização da garantia, defesa, né, e a exposição aí dos direitos fundamentais que estão lá previstos no artigo 6º da Constituição Federal, também à criança e ao adolescente. Essa proteção integral, conforme nós vimos lá no caput, né, do artigo 227 da Constituição Federal, ele também vem de forma explícita descrito no parágrafo 3º deste artigo. Ou seja, ele vem dizer que o direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Então, ou seja, ele vem dizer para nós que existe sim uma proteção especial e integral à criança e ao adolescente. Ou seja, são princípios que são norteadores, sim, da infância e da juventude, porém, eles não são os únicos. Então, essa é uma hipótese extremamente importante também quando nós observamos, né? Quando nós lemos ali o caput do artigo 227, fica muito claro para nós, fica muito óbvio para nós que a família é a fonte de proteção da criança e do adolescente, porém, não pode se excluir a sociedade desta mesma responsabilidade. Então, a sociedade como um todo, ela também responde pela garantia dos direitos da criança e do adolescente, né? Como subprincípios aí, nós temos o princípio da brevidade, da excepcionalidade e da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Esse é um critério bastante importante. Quando nós pensamos naquilo que significa o princípio da brevidade, ou seja, quer dizer que a criança ou adolescente colocado numa situação de custódia perante o Estado, ela tem que ser pelo menor tempo possível. Por quê? Porque já se sabe que longos períodos de tutela sobre o Estado não são favoráveis para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, esse aspecto é o que faz com que, de uma forma concreta, de uma forma excepcional, a criança e o adolescente tenha sob perspectiva o fato de que ele até pode sofrer ali a privação da liberdade, mas com um caráter protetivo, com um caráter de educação, garantidor dos direitos desta criança e desse adolescente. Na verdade, quando nós pensamos ali na internação, né, não é prisão, mas na internação da criança e do adolescente na chamada casa-abrigo, olha como isso é interessante, né? Não é uma cadeia, é uma casa-abrigo, é uma casa onde ele será abrigado, né? Abrigado, pessoal, sobre o conceito de dar aquilo que talvez ele não tinha fora, de prover a ele aquilo que lhe falta, seja a educação, seja o respeito, seja até mesmo os limites que a família não impunha. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Quando essa criança e esse adolescente, eles por necessidade, e isso, quando eu digo necessidade, são em situações extremas, são em situações excepcionais. Então, dentro dessa perspectiva de necessidade, somente nessas hipóteses é onde se criará condição mínima sobre o aspecto de restabelecimento, né, pelo tempo mais rápido possível dessa criança e adolescente para a sua família biológica ou para uma família ali substituta. Então, esse é um aspecto também extremamente importante. Quando nós pensamos na excepcionalidade, ele vem aí complementar
aquilo que eu acabei de dizer para vocês, ou seja, em que essas medidas cautelares serão aplicadas somente de forma excepcional, né? Então, quando isso é necessário, nós sabemos que nós temos aí esta finalidade, ou seja, que excepcionalmente deverá ali ser aplicado e pelo tempo mais breve possível. Então, quando nós percebemos e quando nós compreendemos essa situação, se torna mais fácil aí, então, verificar o fato de que a criança ou adolescente, de fato, não se submete à prisão, né? De que essa medida socioeducativa, ela é, por vezes, e em medida excepcional, pelo acolhimento, mas, né, que seja de forma, então, excepcional. Como condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, por mais que a sociedade como um todo entenda, né, salvo aí as exceções, de que a pessoa com 16, 17 anos já sabe o que está fazendo e tem plena consciência do que está fazendo, né, eu ainda tenho as minhas ressalvas com relação a isso, sobre o aspecto de que pode até saber o que está fazendo naquele momento, mas não consegue prever as consequências daquele ato para o seu futuro. Então, por uma condição, né, de excepcionalidade, de imaturidade, né? E nós sabemos que a imaturidade é difícil de se alcançar a maturidade. Leva-se muito tempo e mediante muitas experiências de vida, muitos erros e acertos, para que se possa compreender e ter uma visão própria da convivência social. E eu penso, sim, que crianças e adolescentes, quando praticam aí atos infracionais, ainda assim devem ser considerados por serem pessoas que ainda estão num desenvolvimento, numa condição peculiar de desenvolvimento. Né? Não estou dizendo que não sabem o que fazem, não, mas eu tenho praticamente certeza, sobre o meu ponto de vista e análise, de que, por mais que saibam o que estão fazendo, com certeza não conseguem prever as consequências desses atos para o seu próprio futuro e para, logicamente, ali o futuro também da sociedade. Né? Então, esse é um aspecto da qual nós temos que observar. E para isso, logicamente, né, isso também, para que venha acontecer, tem que passar pelo crivo, né, da ampla defesa e do contraditório. Por quê? Porque se a privação da liberdade ela é extremamente, em última hipótese, para a criança e para o adolescente ainda mais. Né? Até porque, como eu disse, ele não será preso, ele será acolhido e nesse local de acolhimento o Estado vai ter que prover tudo aquilo que ele deveria ter no seio da sua família. Né? Saúde, educação, lazer, profissionalização. Então, são esses aspectos. E isso, se isso não acontecer, nós estaremos criando aí pequenos presídios e tornando essas crianças e adolescentes ainda piores do que se encontravam no meio social. Então, por essa razão, né, o juiz aí deve buscar uma compreensão tríplice na hora de buscar essa aplicação da privação da liberdade, né, sobre o aspecto do desenvolvimento físico e mental, de modo que a privação da liberdade precisa ser sempre excepcional e breve. É lógico que quando a conduta, né, o ato infracional for ali considerado de extrema periculosidade, né, com requintes de hediondez, logicamente que nós temos situações excepcionais, como do Champinha, como de tantos outros que estavam e estão ainda internados, né, que praticam verdadeiras atrocidades aí. Nós não podemos também desconsiderar isso. E não é só porque é criança adolescente que, não estando ressocializado, pode voltar ao convívio social, né? Porque ele já está ali enraizado sobre os aspectos da prática criminosa. Sobre esse aspecto ainda da absoluta prioridade ou do superior interesse, o que é que significa isso? O da absoluta prioridade nós já vimos. Do superior interesse quer dizer que os interesses da criança e do adolescente se sobrepõem, por vezes, aos desejos e aos interesses dos seus genitores. Né? Em situações excepcionais, até já decididos pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando os interesses dos genitores, baseados em questões dogmáticas das suas religiões, né,
buscavam ali que a criança não fosse submetida a uma transfusão de sangue. E aí o STF diz, olha, mas o interesse da criança é superior ao interesse dos pais, e ninguém garante que esta criança, né, virá no futuro aí a professar a mesma fé que os seus pais. Então, sobre todos esses aspectos, é onde, quando conflitar ali os interesses entre a criança e o adolescente e seus genitores, deverá prevalecer o interesse da criança e do adolescente. Então, esse superior interesse, ele se baseia sobre esse aspecto conflitivo, ou seja, se isso acontecer, ainda assim, o Estado, na pessoa do Poder Judiciário, deverá, né, agir para garantir esses interesses. Lembrando que na escala de proteção da criança e do adolescente, né, nós temos a família, nós temos a sociedade, nós temos o Conselho Tutelar, nós temos o Ministério Público. Então, na verdade, existem muitos ali que zelam e têm prerrogativas legais para zelar pela criança e pelo adolescente. Então, esse é um aspecto extremamente importante sobre esta proteção. É lógico, né, que quando nós observamos aí, nós, na ânsia e na busca de fazer e de cumprir aquele compromisso legal, nós vemos alguns excessos, né? Que excessos são esses? Né? São aqueles excessos que são muito questionados, como, por exemplo, aconteceu em Fernandópolis, alguns anos atrás, que inicialmente nós tínhamos o toque de recolher, onde o Conselho Tutelar, por ordem do magistrado, né, daquele que era competente pela vara da infância e juventude, saía pelas ruas recolhendo, porque esse era o termo, toque de recolher, saía pelas ruas recolhendo crianças e adolescentes que estavam, sim, em estado de perigo, né, expostos às drogas, à prostituição, à violência, levando para a delegacia e chamando os pais para buscar os filhos na delegacia. Qual era o grande problema, né? Qual foi a grande discussão sobre esse aspecto? Né? Criança não deve ser recolhida, deve ser acolhida. Por isso que mudou-se o nome, adequou-se o nome ao toque de acolher, né? Uma forma menos, por mais que a conduta fosse a mesma, mas pelo menos com a nomenclatura correta. E sobre o aspecto de que saber daqueles pais que são responsáveis legais por essas crianças e adolescentes, né, qual é o motivo daquela criança ou adolescente estar ali desacompanhado de uma pessoa maior de idade. Então, é louvável ali a conduta, não é nenhuma excepcionalidade, né, não é nada extremamente alheio ao próprio dispositivo legal, mas são poucos os lugares que têm a coragem de simplesmente aplicar a legislação, ou seja, acolher, proteger, demonstrar que a sociedade está atenta para a proteção das crianças e dos adolescentes. Né? Então, esse é uma observação extremamente aí importante. Sobre essa questão da observância do Poder Judiciário, né, aplicação aí do direito infanto-juvenil, nós temos que buscar, então, esta compreensão. Ou seja, o Estado, o Judiciário, não pode se abster de cumprir a lei. Né? Não pode o juiz deixar de cumprir a lei, porque ele é submisso à lei. A obrigação de um juiz de direito é cumprir a lei. Mas, se nós formos pensar, essa não deveria ser uma atuação iniciada pelo Judiciário, mas sim pelo Ministério Público. Esse sim tem a competência, nos termos da Constituição Federal, como zelador, como protetor dos direitos sociais, inclusive daqueles que estejam em situação de incapacidade de proteção, como é o caso das crianças, adolescentes e incapazes. Então, sobre esse aspecto, a soberania do exercício do poder familiar, né? Lembrando aí também a incoerência do antigo Código Civil de 1916, que trazia lá o pátrio poder. E nós sabemos que, na verdade, o poder é da família, família essa constituída sobre as suas mais diversas concepções, famílias monoparentais, famílias afetivas, né? Famílias homoafetivas, isso não importa, né? Não há distinção. Todas as famílias são reconhecidas. O que aqui nós estamos analisando é que essa soberania do poder familiar não pode se sobrepor ou não pode aqui minimizar os direitos da criança e do adolescente. Não pode aqui agir de um modo em que essas prerrogativas garantidas constitucionalmente pela a criança e adolescente sejam ali limitadas.
E aí alguém pode dizer, mas então quer dizer que a família não pode educar? É claro que pode e deve, nos próprios termos da Constituição Federal, né? Aí alguém vai lembrar, André, mas e a lei da palmada? A lei da palmada veio para coibir os excessos, não para que o pai e a mãe não possam educar o seu filho. Ela veio para coibir os espancamentos que aconteciam contra crianças e adolescentes. É essa a finalidade da lei da palmada, não sobre um aspecto de que o pai e a mãe não podem mais educar o seu filho. Pelo contrário, pelos próprios termos da lei, eles são os primeiros, a família é o primeiro na linha de obrigação de cuidado. E educar é um cuidado para com a criança e o adolescente. Então, essa é aí uma questão extremamente importante, né? Sobre esse fato ainda, nós temos aqui dois julgados extremamente interessantes de 1763, envolvendo medidas semelhantes ao nosso procedimento de busca e apreensão de menor. Percebam o que eu vou dizer agora. São conhecidos como direito costumeiro inglês, como os precedentes que consideram a primazia dos interesses da criança e adolescente e o que era mais próprio para ela. E somente em 1836, né, este princípio tornou-se efetivo lá na Inglaterra. Ainda assim, né, informa que o princípio foi introduzido em 1813 nos Estados Unidos, em julgamento de casos extremamente importantes, né, conforme o caso aí citado, onde havia uma disputa de guarda de uma criança numa ação de divórcio, em que o cônjuge mulher havia cometido adultério. E a corte considerou que a conduta da mulher em relação ao marido não estabelecia ligação com os cuidados que ela dispensava à criança. E é isso que, na prática da nossa advocacia hoje em dia, nós temos sobre aspectos muito claros, em que tirar a guarda de uma criança da mãe é um fato extremamente difícil, né? A regra, numa situação de divórcio, onde a disputa da guarda aconteça, né, a regra é que seja a guarda compartilhada. A guarda compartilhada nada mais é do que a divisão de obrigações entre os pais. É só isso. Não é que a criança vai morar 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. No Brasil, não existe a guarda alternada. Isso seria a guarda alternada. A criança ficar um período com o pai e um período com a mãe. Essa criança, se isso acontecesse, se fosse permitido no Brasil, perderia a sua referência de lar. E isso não é, como eu disse, permitido no Brasil. A guarda compartilhada, ela é possível, né? Ela existe, primeiro, quando o casal, né, ali que se divorcia, consegue ter uma boa convivência. Então, esse é um primeiro aspecto. Quando o casal que está se divorciando ainda consegue conviver para o bem do filho, a este casal é indicada a guarda compartilhada. Ou seja, um dia o pai leva na natação, outro dia a mãe busca na escola, outro dia, mas participam, né, da vida da criança de forma contínua e constante, não como na guarda unilateral. Na guarda unilateral é aquela situação onde a criança vive só com um e vai visitar o outro, né, o outro pai, o pai ou a mãe, em dias pré-determinados, com horários pré-determinados. Isso é a guarda unilateral, hoje uma medida de exceção, porque verificou-se que ela não é a melhor opção para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Por mais, e essa é a grande fala que se escuta, em que o casal pode se separar, mas nenhum deles deixará de ser o pai e a mãe daquela criança. Mas não deixar de ser não quer dizer somente pagar a pensão, né? Mas a convivência, a instrução moral, pessoal, é algo também extremamente importante. É lógico que quando não há o desejo de um dos genitores na convivência com a criança, nem mesmo a justiça pode obrigar. A justiça não pode obrigar o pai a conviver com um filho que ele não reconhece como seu, ou de uma relação que ele não reconhece como sua, por mais que essa paternidade tenha sido provada por exame de DNA. Não há como se obrigar alguém a gostar ou a conviver com outra pessoa. Não há como. E nessas hipóteses, as consequências dessa não convivência podem se transformar de forma concreta em perdas e danos, ou no motivo ali de uma indenização, por exemplo, para pagar um psicólogo ou para suprir a falta desse genitor com atividades
que devam ser custeadas por ele. Então, esse é um outro aspecto aí que nós sempre devemos observar. Pessoal, até aqui tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Tudo bem, tudo certo. Muito obrigado. Pessoal, sobre esses aspectos, viu? Aquele que discordar daquilo que eu estou dizendo, participe. Vamos tornar essa aula aí, então, mais dinâmica também, tá bom? Como eu digo, a aula é nossa, não só minha, né? A participação de vocês é extremamente importante. Bom, além disso, quando nós pensamos, então, que nós estamos num Estado democrático de direito, como tudo indica ali no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que diz, né, assim o princípio da dignidade humana é considerado como um macroprincípio de valor nuclear, constitucional, demonstrando a preocupação com a promoção dos direitos humanos e da justiça social, do qual irradiam todos os demais, como a liberdade, autonomia privada, né, cidadania, igualdade, solidariedade, uma coleção de princípios éticos, representa o epicentro axiológico da ordem constitucional, irradiando efeitos sobre todo o ordenamento jurídico, podendo ser identificado com o princípio de manifestação primeira dos valores constitucionais, carregado de valores afetivos. Então percebam, né? Ela termina falando em afeto. Ela termina falando sobre a Constituição daquilo que a própria Revolução Francesa já trazia lá em 1789, que era igualdade, liberdade e fraternidade. Fraternidade e afetividade é aquilo que une uma nação contra os problemas que existem e devam ser superados, né? Algumas pessoas no início dessa pandemia vinham e diziam que a pandemia serviria para mostrar aquilo que a sociedade tinha de melhor. E na prática não foi isso que nós vemos, né? A sociedade continua como egoísta, se puder furar a fila para tomar vacina, vai furar a fila para tomar vacina, vai sobrepor as outras pessoas, né? Expõe pessoas ao risco de morte, os jovens continuam andando pela cidade sem máscaras, continuam nas aglomerações, continuam nas festas, nos barzinhos, e levam as doenças, né, a doença, no caso, para dentro aí das suas residências. Então é isso que nós vemos de uma forma extremamente clara. Aqui em Jales mesmo, eu falo porque é aquilo que eu vejo, né? Às vezes de sábado ou de domingo a gente pega o carro para dar uma volta na rua e a gente vê a cidade hoje mais movimentada do que antes da pandemia, né? Antes da pandemia, em tempos normais, você passava na rua, era aquela paradeira. Hoje você anda pela rua e você vê a rua repleta de pessoas. Então é extremamente difícil compreender como é que o ser humano lida com a proibição, né? Se você pode sair, não, eu não quero sair, eu quero ficar em casa, eu quero assistir série. Não, você não pode sair, não, agora eu quero sair porque eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu já cansei de ver série, então agora eu quero sair. E é isso, né? É quando eu vejo crianças de 7, 8, 10, 12 anos, adolescentes, andando pelas ruas sem máscara. Onde é que estão esses pais? Onde é que estão essas famílias? Será que ninguém está vendo? Será que ninguém está preocupado com isso? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem trazer aí esses aspectos extremamente reflexivos sobre a proteção, sobre a necessidade dessa participação popular naquilo que está ligado à infância e à juventude. Então, ela que dá vontade de falar para aqueles adolescentes, falar, vai para casa, usa máscara, né? Você não tem pai, você não tem mãe, mas aí ainda é perigoso ser mal interpretado, né? Então, são situações que nós vemos aí que são garantistas, são garantidores aí dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? O artigo 2º do ECA vem dizer que considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Logicamente, 18 anos de idade também incompletos, né? O parágrafo único diz que nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos. Vamos explicar isso primeiro, né? Com relação ao caput, não tem muitas dúvidas. Com relação ao parágrafo único, é onde nós temos algumas premissas aí a serem observadas. Ou seja, como é que eu posso aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente para aqueles que são maiores de 18 anos até
21 anos de idade. Para aquelas pessoas que praticaram um ato infracional próximo ali dos 18 anos e deverão ficar, né, acolhidas na casa-abrigo em período posterior aos 18 anos. Por isso, e para essas pessoas, que se aplica ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando nós percebemos e temos essa compreensão, e logicamente vem aqueles princípios lá do direito penal também, né, com relação à data da prática do ato infracional, né? Praticou a conduta no dia que nasceu, no dia que fazia aniversário. No dia que fazia aniversário, já se considera, por exemplo, como 12 anos na condição de adolescente ou 18 anos na condição de maior de idade. Então, sobre esses aspectos é que nós temos que debater bastante ainda, né? Sobre essa distinção. E quanto a essa distinção, nós temos 3 correntes a respeito dela. A primeira delas vai dizer que ser humano até 7 anos. Vai dizer ainda o ser humano até 11 anos, ou o ser humano até 13 anos seria ainda considerado como criança. Logicamente que essas correntes elas são superadas pelo próprio texto legal, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera criança o ser humano até 11 anos de idade completo. Uma outra questão seria com relação ao adolescente, né? Em que o adolescente seria aquela pessoa superior aos 14 anos, superior aos 15 anos, o que também, pelo próprio texto legal, nós não temos ali essa distinção. E essas correntes são analisadas exclusivamente para fins aí, de análise e doutrinária. Quanto ao reflexo penal da prática do ato infracional por essas pessoas, o próprio artigo 228 da Constituição Federal diz que são penalmente impuníveis, ou seja, são considerados como inimputáveis, os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial, né? Nós temos que relembrar aqui que a maioridade penal já foi 21 anos, ela já foi reduzida para 18 e ainda assim não conseguiu cumprir a sua finalidade, né? Não conseguiu cumprir ainda a sua propositura, sobre a alegação de que cada vez, em razão da informação, em razão do conhecimento, as pessoas estão ainda amadurecendo, estão, na verdade, estão amadurecendo cada vez mais cedo. Mas, na prática, se nós observarmos, eu não penso que é um amadurecimento reflexivo. Não é um amadurecimento que traz ali a responsabilidade. Estão amadurecendo na ânsia de exigir os seus direitos, mas não de cumprir com os seus deveres. Então, eu não posso considerar uma pessoa como essa como uma pessoa madura, como uma pessoa que já pode responder pelos seus atos, né? Ou seja, a partir do momento em que a pessoa tem a concepção, né, da deontologia e da diciologia, ou seja, né, da teoria dos direitos e da teoria dos deveres, aí sim eu posso considerar uma pessoa plenamente capaz. Enquanto isso não for verificado sobre um aspecto biopsicológico, nós não podemos compreender essa pessoa como alguém que pode ser considerado como alguém já amadurecido, como alguém capaz aí de responder pelos seus atos, pelo aspecto criminal, não pelo aspecto do Estatuto da Criança e do Adolescente. E lembrem-se que o termo menor, ele é um termo ultrapassado, ele é um termo que era aplicado somente ali às crianças pobres e excluídas, né? Ele é um termo pejorativo. Tanto é que ainda nós vemos a utilização desses termos sobre essa hipótese, né? E o pior, quando a gente ouve aquela frase, o de menor, aí dói, né, no ouvido da gente, como estudantes de direito. Isso é o fim, né, sobre o aspecto de compreensão daquilo que significa criança e o adolescente. Então, sobre essa situação, é o que o André Karst, né, Kaminsky fala. O menor, como era identificada a criança pobre brasileira, sempre ocupou um lugar de desprestígio, né, um lugar desprestigiado na nossa sociedade, colocado em situação de dependência, sem o exercício natural de direitos, ou seja, sempre encarado como um verdadeiro coitadinho e um objeto necessário de tutela penal. Então, só para que
nós possamos compreender, é onde era um mandado ali, né, para a FUNABEM, para a FEBEM, os menores, né, e posteriormente, com essa citação, nós temos que hoje são mandados para a casa-abrigo, né? E até hoje, nós sabemos que o filho, a criança, o adolescente, filho do rico, ainda assim tem um tratamento diferente ao filho de um pobre, né? Isso a gente vê por várias perspectivas, quando filhos de pessoas economicamente abastadas têm um tratamento, quando praticam atos infracionais, tem um tratamento diferente do filho do pobre. Então, ainda hoje, existe essa concepção ainda introduzida do Código de Menores, né? Do pobre tem que ser tratado com todos os rigores da lei, e o rico vai ser tratado só com a interpretação analógica da lei. Não é assim que nós construiremos um país soberano e que garanta aí a dignidade da pessoa humana. Então, sobre esse fato, é onde nós temos que retirar, nós temos que minimizar essas consequências, né? Já comentei com vocês que a maioridade civil ocorria aos 21 anos e a penal aos 18, e aí agora tudo foi reduzido para os 18 anos, né? Então, esse é um fato também que trouxe aí uma uniformização e uma forma adequada de compreensão. Não tem porquê a maioridade civil ser numa idade e a maioridade penal ser em outra idade, que seja para a mesma idade, né? Já que, para responder pelos atos da vida civil, deve ser menos importante do que responder aí pelos atos da vida sobre o aspecto criminal. Lembrando que existem exceções, como o poder, né, de uso e gozo do sufrágio universal, né, que é o poder de votar, né, não de ser votado, mas o poder de votar. É bastante interessante essa questão de votar e ser votado, porque até pode ser votado, pode se candidatar a pessoa menor de 18 anos, não há problema em registrar a candidatura. A questão é que na data da posse, a pessoa já deva ter 18 anos, né? Então, esse é um fato extremamente importante. Assim como pode votar a partir dos 16, também se pode candidatar a partir dos 16. O problema é que, se for eleito, não vai tomar posse. Agora, se falta ali, por exemplo, 1 mês, 2 meses, para a pessoa completar os 18 anos, nada impede que ela concorra a um pleito eleitoral e possa tomar posse, seja do Legislativo ou do Executivo, quando permitido pela Constituição Federal, nessa idade, né, a partir dos 18 anos. Então, não há nenhum impedimento com relação a esse fator, não há nenhum impedimento com relação à possibilidade do votar e ser votado, né? Então, fica aí também esse registro. Sobre ainda outra análise, né, nós vamos continuando aqui com a nossa aula. O artigo 3º trata de que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar um desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Pessoal, o que trata o artigo 3º já foi tratado nos artigos anteriores, né? Aquilo que ele vem aqui, que eu dou uma atenção especial, seria sobre o aspecto moral e espiritual, né? Até agora nós não tínhamos essa compreensão necessária para a formação deste ser em desenvolvimento. E somente agora, aqui no artigo 3º, é que são citados esses dois termos, né? A formação moral e a formação espiritual. Então, esse é um aspecto também aí extremamente importante sobre a questão, né, das crianças e dos adolescentes. Sobre o aspecto histórico, isso está aí apenas para fins de curiosidade. Quanto a desfrutar desses direitos, aí é aquilo que nós também já falamos, né? Já que eles têm esse direito de uso e gozo, que deve ser garantido pela legislação, pela sociedade, pela família, ainda assim, e além disso, eles têm a prerrogativa, né, de prioridade em ser atendidos em condições de igualdade. Ou seja,
fato, né, extremamente importante, do qual nós temos que compreender aquilo que isso vem significar. Ou seja, né, que a prescrição legal da cidadania da criança e do adolescente é um marco importante. Contudo, para a efetiva garantia constitucional, há necessidade de uma nova consciência da sociedade civil, pautada primeiro na participação integral, na inclusão e na relação que essa estabelece para com o Estado, né? O Estado que não garante a segurança é aquele permissivo da utilização da criança como aviãozinho do tráfico. O Estado que não garante a educação é o Estado que vai tornar esse cidadão alguém que não consegue conviver em sociedade respeitando os direitos alheios, né? O Estado que não garante a saúde e que não traz para a criança e para o adolescente uma instrução referente à sua própria saúde, é aquele que vai ter que amparar depois crianças grávidas, né? Porque nós temos meninas de 9, de 10, de 11 anos que engravidam em razão de todos esses aspectos e também das violências praticadas até mesmo ali no seio familiar. Direito à visibilidade, ou seja, direito de ser visto, de ser ali reconhecido como alguém que tem direito. Esse é um grande detalhe. Por quê? Porque eu já vi em várias situações, né, a conformação, por exemplo, de crianças que representam, por exemplo, a Câmara Municipal. Crianças que uma vez por semana vão lá na Câmara Municipal debater sobre os seus próprios direitos. E isso é extremamente importante, né? Logicamente que ela não tem um peso ou uma força decisiva, mas dar ouvido, reconhecer aquilo que é importante, aquilo que é necessário sobre o olhar também da criança e do adolescente, é aí o que vem, né, descrito na nossa legislação, como nós já vimos lá no caput do artigo 227. Essencial ouvir, ver e qualificar as crianças e os adolescentes e seus familiares. Nessa direção, né, finalizamos essas breves ponderações lembrando a fala de um jovem pai de uma criança morador da periferia de São Paulo, que sem acesso ao trabalho formal, sem qualquer perspectiva de transformação dessa condição em direção ao acesso a direitos sociais, vivendo cotidianamente no limite, na estrada da criminalidade, fala um sujeito que vive ao lado oposto do seu mundo. Olha para mim, você está me vendo. Você está me vendo, Playboy? Então, essa é uma situação extremamente importante. Como a pessoa se coloca frente a essa situação. Imagine esse pai, se ele não tem para ele, o que é que ele pode aí oferecer para a sua família. Então, nesse cenário, né, infanto-juvenil do filho deste jovem, que é ignorado pela sociedade, que vive à margem da sociedade com seus vidros fechados, que nada faz para reverter essas situações, né? Que vive ali na sua bolha. E eu não estou dizendo da sociedade só como um todo. Eu estou falando daqueles que têm a obrigação legal de zelar pela proteção da criança e do adolescente. É dessas pessoas que eu estou falando. Se nós pensarmos aí no Estatuto da Criança e do Adolescente como uma norma ainda em desenvolvimento, nós temos que lembrar que ela é uma norma programática, ou seja, incluída dentre tantos outros estatutos, como o Estatuto do Idoso, que nós também vamos estudar, como o Estatuto da Igualdade Racial, né? Como a Lei Maria da Penha, que não foge à regra dos estatutos, né? Então, são esses aspectos que nós temos que observar. Né? Se nós pegarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e Estatuto da Igualdade Racial, nós vamos verificar, né, que essas três perspectivas estão sobre o mesmo aspecto. Que essas três perspectivas são merecedoras e garantidoras de igualdade e também de prioridades sobre alguns aspectos. Então, é nessa incompatibilidade da vida real, né, na busca desse equilíbrio, que, na verdade, nós temos que cobrar do poder público, do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário, ações concretas, ações que garantam esse exercício. Só que nós temos e nós vivemos num país onde, mais uma vez eu vou dizer, que o nosso poder legislativo é um poder legislativo covarde, que não consegue pôr a sua opinião sobre temas polêmicos, como, por exemplo, o aborto, como, por exemplo,
drogas, como, por exemplo, a eutanásia, distanásia, ortotanásia, né, que é a garantia ali do indivíduo em morrer com dignidade. E aí nós chegamos, então, aqui no artigo 4º, dizendo mais uma vez, olha só o que eu vou dizer, que vem repetir aquilo que nós já estudamos na noite de hoje. Então, por isso que muitas vezes o estatuto ele é mal compreendido, porque ele também foi mal redigido, né? Ele vem repetir aquilo que fala o artigo 227 da Constituição Federal, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende, e aí sim aqui ele vem inovar, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer situações, precedência no atendimento dos serviços públicos de relevância pública, preferência na formação e na execução de políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e da juventude. Né? É extremamente importante cobrar da sociedade a atuação, principalmente daquele que vive no seio da sociedade, que é o Conselho Tutelar. É extremamente importante que o Conselho Tutelar seja constituído de pessoas capazes, de pessoas que têm condição de zelar pela criança e pelo adolescente, e não de pessoas que não conseguem cuidar nem mesmo dos seus próprios filhos, de pessoas que utilizam o Conselho Tutelar como trampolim para o poder legislativo municipal. Então, esse é um aspecto que deve ser combatido. Pessoas que não têm vocação vocação e cuidado, né, para com as crianças e os adolescentes. Então, o que se pode exigir de alguém que só está ali pelo salário? E aí que nós vemos, então, a consequência disso tudo, que é a banalização dos deveres. Por quê? Porque muito se prega sobre os direitos, mas a criança, o adolescente também tem dever. E são esses deveres que devem ser cobrados, são esses deveres que devem ser assegurados. Porque é o que eu disse, muitas vezes a criança e o adolescente tem que ser protegido dele mesmo. Muitas vezes a criança e o adolescente tem que ser colocado no seu lugar. Que lugar que é o lugar dele? É a escola, é a educação, é o lazer, é a cultura. Crianças não leem mais nada. Crianças são cheias de informação e sem conhecimento. Bom, isso não se aplica somente às crianças e aos adolescentes, né? Cada vez mais nós vemos pessoas cheias de informação sem nenhuma compreensão daquilo que sabem. E esse dever é do poder público também. O poder público vai obrigar a mãe a mandar o filho para a escola, né? O poder público vai destituir os pais do poder familiar e vai colocar essa criança numa família substituta quando essa criança não estiver ali bem cuidada, estiver exposta a riscos na sua integridade física e moral, né? Na sua saúde. Então, esses são aspectos extremamente importantes quando não se dá a condição para a própria família. Então, essa criança, por vezes, ela tem que ser protegida dela mesma, ela tem que ser protegida da sua família, e ela tem que ser protegida daqueles que tinham obrigação legal de cuidar dela, né? Comunidade versus sociedade, né? Logicamente que quando nós analisamos a comunidade, são aqueles que estão mais próximos da criança e do adolescente, aqueles é o vizinho, são aquelas pessoas do bairro. Então, esses são considerados como comunidade. Veja como nós temos termos distintos entre aquilo que fala a Constituição Federal e aquilo que prevê, né, de forma mais ampla e mais efetiva sobre quem, de fato, tem a obrigação de zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. O Dalmo Dallari fala sobre isso. E ele diz que foi bem inspirada essa referência expressa à comunidade, pois os grupos comunitários, mais do que o restante da sociedade, podem mais facilmente saber em que medida os direitos das crianças e dos adolescentes estão assegurados ou negados em seu meio, bem como os riscos a que eles estão sujeitos, né? Então nós temos comunidades religiosas, comunidades associativas, a comunidade escolar, a comunidade bairrista, todos aqueles que convivem de uma forma inteiramente próxima
desse adolescente. E que ninguém quer um adolescente infrator no seu meio, né? Então, por isso que eles têm que agir, até mesmo para evitar que isso venha a acontecer no futuro. Com relação à tutela integral à saúde, né? Quando nós estudamos lá o direito médico, e esse foi um tema proposto também para que vocês venham a estudar futuramente, nós temos que, além das políticas públicas, né, totalmente integradas à saúde da criança e do adolescente, como campanhas de educação de saúde bucal, como campanhas de atualização da carteira vacinal das crianças e adolescentes, como condição para que as famílias recebam lá o Bolsa Família e manter a carteira vacinal da criança e adolescente, porque senão corta esse benefício assistencial, né? Na verdade, é aquela velha máxima, né? Se não vai por consciência, que vá por necessidade, não importa, mas que a criança seja colocada sempre ali numa condição de ter prioridade com relação à sua saúde. E esse é um aspecto muito, mas muito negligenciado ainda por muitas famílias. Além do que, né, as campanhas aí de conscientização e de prevenção ao uso de álcool e drogas. E nós sabemos que, por vezes, o início desse vício surge no próprio seio familiar, vendo o pai fumar um cigarro, que não é uma droga ilícita, mas é uma droga lícita, né? Vendo o consumo excessivo, descontrolado e desregrado do álcool. Tudo isso, né, logicamente, vai servir como um exemplo muito negativo a ser seguido, no futuro aí das crianças e dos adolescentes. Com relação a essa tutela da educação, né, os professores, a Camila está aí como professora, sabe até melhor que eu, porque vive essa realidade dentro da escola, o quanto as famílias negligenciam a educação, né? A minha esposa, como fonoaudióloga, atende muitas crianças com déficit de atenção e de aprendizagem, e o que mais se escuta hoje em dia é, pelo amor de Deus, volta logo às aulas presenciais, porque não aguento mais aquela criança dentro de casa. Então você imagina, se o pai... Eu ouço isso umas 10 vezes por dia. Exatamente, Camila. Né? E aí, Camila, você me responde. Se o pai e a mãe não aguentam o filho dentro de casa, você vai aguentar esse moleque na escola? É uma situação, André, bem delicada, porque assim, a sociedade jogou para a escola a responsabilidade de educar o filho. A educação, ela se inicia em casa. O principal vem de casa. A escola só complementa. Então, essa pandemia, querendo ou não, ela voltou essa responsabilidade para os pais. E é onde que está dando muito problema. Muito mesmo, porque eu falo que cerca de... Olha, eu vou jogar de 30% dos alunos não fazem as atividades. Os pais se recusam a fazer. E são coisas, assim, absurdas. Eu não vou fazer porque isso aqui não, meu filho não vai aprender. Simples. E não tem aquele momento. Eles não entendem que é um momento, psicologicamente falando, é importante para a criança, para o desenvolvimento dela também. E do adolescente. Camila, sabe o que eu ouvi esses dias? Eu ouvi uma mãe falando que ela está sobrecarregada com as tarefas do filho. Nada mais que a obrigação dela, né? Exato, mas olha como isso é incompreensível. O pai que tem tempo para ir no boteco, a mãe que tem tempo para ficar no celular, mas não tem tempo para ficar do lado do filho ensinando a ele, né? Eu tenho eu tenho porque eu recebi essa educação, né? A educação que a gente recebe em casa, dos pais, dos avós, ou de quem cria a criança ou adolescente, é aquela educação social, de respeito, de convivência, né? De saber os limites daquilo que pode ou que não pode fazer. E a escola vem, como você mesma disse, para complementar, né? Muitas vezes para ensinar a leitura, para ensinar aquilo que às vezes o pai não teve, mas tudo bem, a escola está ali para isso mesmo, né? Para essa complementação de educação. Até porque eu conheço muitas pessoas muito bem letradas que não têm educação. Sim. Conheço pessoas que estudaram em escola particular a vida inteira, mas que não sabem tratar o outro com respeito. Então, é a falta, é isso que a gente vê. Teve escola demais, mas não teve família. Eu vivenciei algumas situações, assim, eu tenho uma especial que marcou muito, muito assim, essa questão de educação.
de casa. Uma vez a gente estava num evento que reunia famílias, tudo, e uma aluna minha, que era excelente, essa era a criança, e ela respondeu com tal agressividade para a avó, mandou a avó calar a boca na minha frente. Eu, na hora que eu vi, eu já estava corrigindo. Eu olhei para ela e falei assim, mas espera aí, como que você trata a sua avó desse jeito? Falei, ela é sua mãe, é ao dobro, você tem que respeitar a sua avó. E falei mais algumas coisas para ela, a menina ficou com vergonha. A mãe estava do meu lado. E a mãe não falou nada, né? Nada. Aí eu olhei para a mãe e falei, olha, a senhora me desculpe, mas foi mais forte do que eu. A mãe, na verdade, ficou com vergonha de mim depois. Mas eu digo assim, que educação que ela passou para a filha dela? Que adulto vai ser essa criança, sendo que ela não respeita o próximo, sendo que ela não respeita uma pessoa de idade, a vivência que a pessoa teve. É a sociedade que a gente está criando, entendeu? Uma sociedade só de direitos, Sim, não de deveres. exatamente. Essa é uma premissa extremamente importante, que ela vem reagir no nosso próximo tópico, que é a tutela do trabalho. Né? O trabalho, criança a partir daí dos 14 anos, na condição de aprendiz, né? E depois dos 16 a partir de estagiário, dar valor ao dinheiro, porque as crianças perderam essa concepção. Para as crianças, o direito do ter e do querer, né, por essa sociedade consumerista, elas perderam a noção do não posso te dar, de não tenho dinheiro para comprar agora. E é aí que vem essa revolta que você me fala sobre as crianças, sobre seus pais, seus avós, que não podem, muitas vezes, simplesmente agradá-las, ou não podem se conformar com aquilo que a criança deseja. Então, esse é um problema de crianças mimadas, de crianças sem limites, de crianças que não conseguem lidar com as suas frustrações. Criança que não pode ouvir um não. Criança que chora, criança que entra em desespero porque ouviu um não. E ele não vai saber lidar com os nãos da vida. Então, é essa situação que a gente já começa a ver alguns reflexos, né, de crimes passionais, simplesmente porque foi contrariado. Simplesmente porque a mulher que é palmeirense está comemorando um título que o time dela ganhou, mas o cara é corintiano. Né? Trazendo aí um exemplo real para a vida, de não saber lidar com essas situações, né? De dar liberdade demais, onde se torna uma libertinagem. Ou seja, a liberdade é para aquilo que é saudável, a liberdade é para aquilo que é permitido, e onde as crianças, os adolescentes acham que tem uma liberdade plena, que podem fazer tudo o que querem, né? Que já são donos de si, e não é assim que funciona. É onde o pai, a mãe, o avô, quem é que cria, tem que dizer não, você mora sobre o meu teto e você segue as minhas regras, você segue as minhas ordens. Você tem hora para sair, você tem hora para chegar, tem locais que você pode ir, tem locais que você não pode ir. Né? E não é por acaso que nós vimos aí aqui em Jales uma divulgação nacional, né, lá do Natal, da aglomeração. Por quê? Porque foi permitido que saíssem de casa e se aglomerassem. Não tem mais voz de ação, não tem mais voz de comando. Pai e mãe manda e filho obedece. Esse é um problema que a gente vem enfrentando. Né? Hoje, além desse enfrentamento, além dessa consequência, é onde nós temos que ter essa visualização, né? Olha só, vem até uma pessoa aqui que quer ver vocês, vem cá. Deixa eu te mostrar uma pessoa para vocês. Pode vir aqui. Né? A gente dando aula de Estatuto da Criança e Adolescente, deixa eu mostrar uma criança para vocês aqui. Olha aqui, que criança bonita, olha só. Que veio aqui. Já tá grande, ó. A quarentena fez crescer, ó, o tamanhozão que já tá. E nessa perspectiva, então, né, nada mais adequado do que criar o indivíduo menor, né, criar essa criança sabendo lidar com as adversidades da vida. Então, sobre esses aspectos, sobre essas questões práticas, né, do indivíduo, dessa liberdade, né, desse reconhecimento de direitos e de deveres, é onde existe aí essa tutela ampla, onde existe essa situação extremamente importante.
que ela não pode ser tutelada somente pelo Estado, sem levar em consideração os valores familiares também. É muito perigoso quando o Estado interfere na família. E nós sabemos que essa interferência não é saudável sobre o aspecto de interferir e não proteger. Então, essa é uma situação extremamente importante. Quando nós pensamos em deveres, por todos aqueles que eu já aqui comentei com vocês, nós temos que ter essa compreensão de que deveres existem sobre aqueles específicos, mas também sobre aqueles considerados como genéricos. Ou seja, onde nos chama a atenção para duas situações extremamente importantes. A primeira, a dignidade da pessoa humana. E segundo, né, o fato de que essa dignidade ela tem que vir garantida também pela condição de que essa criança e adolescente saiba conviver aqui em sociedade. E ninguém consegue conviver em sociedade sem exercer também os seus deveres. Por quê? Porque se ele não sabe até onde ele deve ou ele pode ir, né, o que vai acontecer? Vai acontecer o fato de que ele vai se desviar do contexto social de convivência e vai praticar o ato infracional. Ah, meu pai não pode me dar aquele tênis, eu vou furtar um tênis, então. Então, sobre essas situações, é onde nós temos aí, né, alguns conflitos, como, por exemplo, prioridade e estado de necessidade. Prioridade sobre um aspecto emergencial, né, e o estado de necessidade, onde, se não for tomada uma medida urgente, aquela criança sofrerá ali, né, danos de forma, muitas vezes, irreversíveis. Então, sobre essas e todas essas situações, é onde a prestação de socorro, se não for tomada de forma muito... como é que eu posso dizer? Até mesmo prevenir que aconteça essa situação, né? Quantas vezes a gente vê falar de crianças que são estupradas dentro das próprias casas, né? Por companheiros, por parentes próximos, e ainda não se acredita, ainda se cala, não se denuncia. Então, são todos esses aspectos aí que nós temos que analisar sobre a vertente da prioridade e da necessidade, né? Essa precedência de atendimento aí nos serviços públicos, seja para a proteção, seja para a saúde, né? Seja o fato da condição onde essas crianças estão, sejam questões muito banais, mas que devem, e vira e mexe, elas voltam à tona, como o direito da mãe a amamentar o filho em local público. Recentemente, aí, um ano ou dois atrás, a mulher foi ameaçada de prisão por amamentar o filho no local público, né? Coisas extremamente difíceis. Pessoas que não cedem seus lugares nos ônibus, nos coletivos, para pessoas que têm criança de colo. Então, são todas essas questões, né? Questão de fila de banco. É muito questionável isso. Eu vejo muitas pessoas falar, não, mas por que o idoso tem preferência se ele não faz nada o dia inteiro e ele tem tempo para ficar ali esperando, né? É porque você não é idoso. Por que você fala isso? Né? Porque você não está com uma criança no colo, né? Que troca fralda, que tem cólicas, que tem fome. Então, são essas incoerências aí que eu penso que a sociedade ainda tem que evoluir, né? É quando, na verdade, é mais fácil virar o rosto para uma criança abandonada do que acolher uma criança abandonada. Não é fácil. É pelo fato da adoção, onde existem milhares de crianças querendo ser adotadas, né? 3 vezes mais pessoas querendo adotar, e essa conta não fecha. Onde as políticas públicas não conseguem atingir a fonte do problema da criança e do adolescente, né? Onde a política pública não consegue, de fato, alicerçar as famílias, não consegue criar a concepção da importância, né, de ter um filho. Então, sobre todos esses aspectos aí, ainda vem o Estatuto da Criança e do Adolescente trazer essas lições para nós, que para muitos são excessivas, né, para muitos são abusivas, essas garantias de direitos, mas, na verdade, quando nós olhamos para uma realidade concreta, nua e crua, nós vamos perceber que o Estatuto ainda é aplicado de forma negligenciada.
O artigo 5º vem dizer que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido de forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Mas aí nós vemos que as crianças ou adolescentes são vítimas da alienação parental, dos próprios genitores, né? Como se fossem como moeda de troca ou objeto de agressão contra o outro. Não aqui constituída de pessoa que tem prevalência na garantia dos seus direitos acima dos interesses dos seus genitores. O artigo 6º vem dizer que na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, né? O que nós temos aí, na verdade, é aquilo que nós chamamos de prumo hermenêutico. Essa interpretação linear, né? Que vem de uma redação repetitiva, cansativa, mas que é extremamente necessária, né? Que faz com que a criança e o adolescente tenha o seu interesse preservado democraticamente numa lista de interesses prioritários, pouco importando aquilo que a sociedade pensa, já que a lei é aplicada, né, contra os interesses de muitas pessoas. Pessoal, com isso, essa era aí a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Caso vocês queiram fazer algum comentário, fiquem à vontade. Ô, André. Oi, Camila. O ano passado eu estava assistindo uns cursos que eu fiz online e, inclusive, eram juízes do Rio Grande do Sul. E o tema era o ECA, né? E eu achei bem interessante uma observação que eles fizeram, falando que o ECA ele foi jogado na sociedade. Ninguém instruiu a sociedade a saber interpretar ele realmente. E por essa razão fica essa confusão que está hoje, onde se quer se prevalecer os direitos, mas se esquece das obrigações, principalmente das obrigações da família, da sociedade que cerca aquela criança. É exatamente isso. A sociedade não compreende, tem o seu próprio preconceito e fala sem conhecer. O que nós mais vemos, Camila, são pessoas, isso a internet, ela deu essa liberdade e as pessoas abusam de uma liberdade. Eu vejo todo mundo tem o seu palpite, todo mundo tem a sua concepção, todo mundo fala, todo mundo tem direito à opinião, sem conhecimento formado. Falar é fácil, criticar é fácil, né? Mas não estudou para saber o que significa, qual é o objetivo. E, principalmente, não tem noção dos problemas que essa legislação tem que enfrentar. Sim. E, principalmente, os pais. Eu já passei por várias situações que eles vêm com agressividade para cima da gente, nós professores, né? Não tem o respeito, querendo impor as coisas para a gente. Comigo, graças a Deus, é o conhecimento, eu consigo lidar bem com isso, porque aí eu jogo para eles a Constituição Federal, né? Na questão que eu sou uma cidadã e o meu direito também tem que ser respeitado, aí eles recuam. Mas é assustador, principalmente quando você é professor. A maneira como eles vêm para cima da gente com relação ao ECA. Mas é aquela inversão de valores que nós estávamos falando agora há pouco, onde no passado o pai orientava o filho quando ia para a escola, olha, você respeita o seu professor, né? Lá na escola, quem vai te educar, quem manda em você é o seu professor. E, na verdade, o que acontece? Hoje é o contrário. Hoje o pai ele é um defensor do filho contra as atitudes do professor e que tenta dar ao filho o que o pai não deu. Exatamente. É um grande problema que nós estamos enfrentando aí. E é o que eu digo, as críticas ao ECA são muitas, mas o pensamento reflexivo sobre ele é pouco. É fácil, eu já vi muitas pessoas criticarem o ECA, mas eu duvido que elas pararam para sentar, interpretar e comparar ele com uma realidade social. É fácil também a gente pensar no ECA, no mundo em que a gente vive. O mundo que eu vivo é a minha casa, é a minha família.
Eu não vivo a realidade da periferia da cidade, eu não vivo a realidade da boca de fumo, eu não vivo a realidade do menino que tem o pé no chão, eu não vivo essa realidade. Mas nós temos que saber que ela existe. E é bem triste. E aí, em Fernandópolis, eu, por meio de ser docente da medicina, nós visitamos muitas instituições, né, que são instituições extremamente benéficas para as crianças, para os adolescentes, como, por exemplo, Maria João de Deus, né? Ali a Casa Maria João de Deus tem um trabalho fantástico que acolhe crianças que eu nunca imaginei que viviam naquelas condições. Mas eu não conhecia. E talvez muitos de Fernandópolis não conheçam, como eu também não conheço as realidades aqui de Jales. Mas elas existem, só que nós não sabemos. Mas as autoridades sabem, a polícia sabe, o Conselho Tutelar sabe, o Ministério Público sabe. É só olhar pela janela do carro, é só abrir a janela do carro quando passa na rua. Vai ver. Às vezes não tem o que fazer, eu concordo. Às vezes a polícia não pode agir porque ela não pode atuar contra o ato de um menor, de uma criança ou adolescente, mas todo mundo sabe o que está acontecendo. Todo mundo sabe quem é o traficante que dá droga para a criança vender. Né? E falando de droga, eu não poderia deixar também de elogiar os nossos policiais civis aqui de Jales, que eu nunca vi, e não, eu acho que não tem cidade na região que prende mais traficante do que Jales, não tem. E não acaba. É aquela história, né? Você pega um, aparece 7, mas não acaba. Os meninos trabalham dia e noite, prende traficante todo dia no plantão policial tem traficante preso, e não acaba. Não sei, acho que deve nascer tudo aqui em Jales, porque não acaba. É um problema social. E isso vai refletir nas famílias, na sociedade, nas crianças, e é o que vem acontecendo. Hoje eu trabalho muito com periferia. E eu passei por uma situação alguns anos atrás de dar aula para alunos do orfanato. E tem uma situação que toda vez que falo eu me emociono muito, porque eu não tinha o que fazer. A criança, pai e mãe presos, traficantes, prostituição, tudo. E a criança se apegou muito a mim, porque ela não tinha pai e mãe. Pai e mãe largou ela no mundo desde pequena e foi atrás de drogas, estavam presos. E essa criança mandou uma carta para mim pedindo para eu adotar ele. E eu não tinha o que fazer. Aquilo me cortou o coração e eu me senti tão de mãos atadas, porque assim, ele é uma vítima da sociedade pedindo socorro e eu não tinha o que fazer. É exatamente isso. É muito complicado a hora que você encara realmente a realidade. Ela é bem diferente da teoria. E é esse que é o grande problema. Para isso que existe os operadores do direito. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Um forte abraço. Até a próxima semana. Fiquem com Deus e até mais. Ô, doutor André. Oi, doutor. Só um minuto aqui. Valdinei, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, eu estou de plantão essa noite, né? Então, estou aqui na delegacia, como está calma aqui, graças a Deus. Que bom. Então, eu estou assistindo a aula. E eu estou justamente aqui com o delegado, que é o delegado da DIS, daqui de Jales, e comentei aí os agradecimentos aí que você fez à Polícia de Jales. Ele é um desses responsáveis aqui, tá agradecendo aí o comentário. Isso é importante também para a polícia. Claro, doutor. Olha, e a Polícia de Jales, como eu disse, tem todo o meu respeito. Eu não vejo uma polícia mais atuante e mais competente no combate ao tráfico de drogas do que Jales. E eu faço questão de enaltecer isso nas minhas palestras, nas minhas falas, né? Porque se não fosse por vocês, nós não teríamos uma cidade com a qualidade de vida que nós temos. E é um trabalho incessante, é aquele trabalho que eu vejo de verdadeiramente enxugar gelo. E parabéns por não desistirem, né, de proteger a sociedade contra as práticas do tráfico de drogas. Parabéns de coração e é um reconhecimento profundo que eu tenho pelo trabalho de vocês. Legal, meu doutor. Está o doutor Nilton Canduçu, que é o delegado da DIS aqui. Ele está ouvindo aí e agradece o seu reconhecimento. E lembrando que esse trabalho, né, do combate às drogas aí, sempre em conjunto aí com a Polícia Militar e a Polícia Civil.
Mas é isso aí. Mas é o que o senhor falou, as penúrias de enxugar gelo, mas vamos fazendo a parte, né? E, Truta, o Dr. Newton, ele sabe disso, eu tenho um carinho especial por ele, tenho um respeito especial por ele. Ele é uma pessoa extremamente acessível, extremamente respeitoso com a advocacia, e eu, nas vezes em que nós tivemos ali alguma situação em comum, ou eu tive algum cliente que acompanha a delegacia, sempre fui muito bem atendido, e ele sempre, como pela natureza dele, muito respeitoso com os meus clientes. Então, é uma pessoa que eu tenho extremamente também respeito por ele, viu? Admiração por ele. Doutor, agradece e a gente também tem um grande respeito, ele como nosso chefe, nosso delegado aqui, que ele é respeitoso com todos, inclusive com os funcionários. Parabéns, doutor. Um abraço. Obrigado por tudo, viu? Uma ótima noite aí.